Olá, meus amigos. Nós vamos conversar sobre um assunto em que normalmente as pessoas falam, comentam, discutem, brigam, teorizam, mas poucos investem. Investem na sua autoestima. E este é o assunto da nossa live de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Marques e eu sou psicólogo e sexólogo em Brasília. Mas, afinal de contas, o que é autoestima? Na realidade, a autoestima é coisa subjetiva de se avaliar, mas é uma qualidade de quem se valoriza, de alguém que está contente com o seu modo de ser e demonstra, consequentemente, confiança em seus atos e julgamentos. Tem gente entrando, depois Rafa. Obrigado, Rafa, Elizabeth. O grande problema na nossa tradição popular, que vem da nossa formação judaico-cristã, é que se atribui a autoestima a uma característica de egoísmo. Ou seja, se você investir em pensar em você, isso é egoísmo. Então as pessoas acabam não investindo nelas mesmas, pois isso seria uma representação de narcisismo, egocentrismo e vai por aí afora. E aí o famoso ditado bíblico acaba não se cumprindo, que é... Tem mais? A série tá bom. Que é o amar aos outros como a ti mesmo. E honestamente falando, se eu não me amar, não me cuidar de mim, não olhar para mim, não me curtir, como é que eu vou cuidar ou amar dos outros? E aí vamos um pequeno exercíciozinho. Em uma escala de 0 a 10, enquanto você se avaliaria? O quanto você se gosta, o quanto você se curte, o quanto você se ama. Consegue mensurar isso? Se sim, ótimo, tudo bem, não tem problema. Agora, se não, há um perigo aí. Uma baixa autoestima é um dos mecanismos ótimos para se criar, na realidade, uma dependência emocional. Ou seja, eu, em vez de me autorreferenciar, eu preciso da referência externa, sempre do outro, para ver se eu estou bem na fita, se eu estou bem na vida. Né? Então, a minha sugestão é, prestem atenção no que nós vamos falar. É da autoestima que se resulta a maioria dos estados emocionais de uma pessoa. Logo, uma autoestima alta, uma pessoa está maravilhosamente bem, tá certo? Dificilmente vai ter problemas emocionais. Agora, a autoestima baixa vai gerar tristeza, apatia, dependência, depressão e vai por aí afora. É também um jeito da pessoa olhar para si mesmo, de perceber as qualidades, as crenças, os sentimentos de importância e de valor. E também é a forma de expressar por comportamentos, como ela cuida da aparência, como valoriza suas ações, como é que curte, se tem qualidade de vida e se curte essa qualidade de vida, tem otimismo em relação à própria vida, motivação para os objetivos propostos, para os desafios que vão surgindo ou que a própria pessoa se coloca, o encorajamento, o respeito, o equilíbrio e, fundamentalmente, a maturidade emocional. Serve ainda para que você faça escolhas congruentes, harmônicas, perfeitas e saiba efetivamente defender seus interesses, seus valores e seus princípios. É essencial para todo ser humano no processo do desenvolvimento pessoal. E está intimamente ligado ao autoconhecimento. É uma outra palavrinha mágica. Autoestima, autoconhecimento, são cansados de ouvir isso aí. Porque o autoconhecimento é que identifica o quanto gostamos, respeitamos e confiamos em nós mesmos. É a força que precisamos para tudo, mas tudo mesmo que fazemos e para nos tornarmos naquilo que sonhamos. Existem formas ou fórmulas de melhorar, potencializar e tal? Algumas.
Eu vou dar algumas dicas. A primeira é o seguinte, a mania que a gente tem de se comparar aos outros. É interessantíssimo. Nós não estamos satisfeitos com a gente, precisamos de novo do referencial externo para fazer essa comparação. Aí tem um amigo, que ele é muito hilário, mas ele fala uma frase interessantíssima, ele diz o seguinte, todo mundo se preocupa com a quantidade de uísque que eu tomo, mas ninguém percebe os tombos que eu levo. É uma grande verdade. Perfeccionismo. Tem pessoas que são loucas, doidas por perfeição, se exigem horrores. E em alguns casos, arraias do exagero. Eu conheço pessoas que, na realidade, é o seguinte, como não conseguem a perfeição, acabam não fazendo para não se frustrarem. Um exemplo disso, por exemplo, é quem está a fim de mudar de emprego e fazer um concurso. Mas e o medo, na realidade, de não ser perfeito no tempo, no estudo, na aprovação, aquela coisa toda? Então, para não se frustrar, é melhor não fazer nada e acaba se frustrando da mesma forma. Mantenha expectativas realistas. É fácil a gente ficar sonhando, né? E no sonho a gente joga a expectativa que quiser e espera que efetivamente o sonho concretize a realidade e seja atendida. É uma inverdade. Nós temos que, na realidade, trabalhar com expectativas exequíveis, que de fato possam acontecer. Vou dar alguns exemplos similares. A primeira, a pessoa quer emagrecer 10 quilos. Ótimo, vai emagrecer 10 quilos. Ah, mas eu quero emagrecer em 2 meses. Ela esquece o seguinte, para obter aqueles 10 quilos, não foram 2 meses. A pessoa, na realidade, gastou quase 1 ano ou mais para ter aqueles 10 quilos. Então, não vão ser em 2 meses que a pessoa vai ter aquela eliminação de peso. Ah, vou sair para conseguir namorado ou namorada. Aí sai e não consegue. Aí eu sou feio, eu sou pobre, moro longe, não sei o quê, não tenho papo, alguma coisa assim, e minha autoimagem vai lá para baixo. Gente, você tem que sair para aumentar a tua rede, aumentar teu network, o conhecimento. E a relação surge por um acaso, por um esbarrão, por um encontro. Então, vamos lá. Traçar expectativas realistas pode promover em muito a destruição da sua autoimagem. Principalmente se estiver relacionado a uma ligação emocional forte. Aí a coisa complica mesmo. Aprenda a dar limites e, pelo amor de Deus, exercite constantemente. Não deixe que ninguém invada seu espaço, nem físico, nem emocional. Perdão. Analise seus próprios desejos, ouça suas próprias vontades, ou seja, faça atividades que te façam bem. E se coloque, sempre que possível, em situações gostosas e agradáveis. Em outras palavras, premie-se, gratifique-se. No relacionamento, procure se aproximar de pessoas positivas e interessantes. Afaste-se, como o diabo foge da cruz, de pessoas tóxicas. E o que são pessoas tóxicas? São pessoas muito bem intencionadas, às vezes até simpáticas, mas que acabam, na realidade, atrapalhando a relação, ou pelo menos a visão que você tem de você mesmo, aumentando a tua preocupação. Vou dar um exemplo. Hilário, mas vou dar um exemplo. Vamos imaginar que eu vá fazer uma operação de fimose e alguém chega para mim super preocupado comigo e diz, olha, toma cuidado e tal, porque eu soube que houve uma cirurgia parecida com a tua e o sujeito, na hora de passar o bisturi elétrico, queimou demais, ou seja, como é que eu vou entrar nessa cirurgia? Aprecie, curta a qualidade dos outros, que é uma coisa muito interessante. Quando nós observamos as qualidades dos outros, nós conseguimos nos apropriar inconscientemente de um pouco delas. Um exemplo típico é a moda. Imagina você chegar para uma pessoa que está com um determinado corte de cabelo e perguntar, vem cá, você está imitando quem? Ou a roupa. A pessoa não está imitando absolutamente nada, simplesmente viu, acabou introjetando
nelas coisas que ela gostou e ela acredita nisso. Então, da mesma forma em relação às qualidades dos outros. Ou seja, nós acabamos adquirindo algumas coisas em relação às qualidades. Evite os defeitos. Evite autocrítica demasiada. Permita-se errar. Entenda uma coisa, nós nunca, mas nunca mesmo, vamos agradar a todos. Isso é impossível. E também, infelizmente, as perdas na nossa vida são imutáveis. Não existe uma conspiração cósmica em relação a isso. Eu conheço uma pessoa que ela culpa o universo pelas coisas não estarem acontecendo de acordo com o que ela quer. Ou seja, o cosmos ele não é nem a favor nem contra. Então não existe nenhuma conspiração. Outra sugestão. Mantenha-se na melhor forma física possível. Aprenda a gostar daquela imagem refletida no espelho. Pode não ser a minha, por exemplo, né, do Brad Pitt, mas eu até curto um pouquinho. Sem vaidade. Elogie a si mesmo, quando perceber mérito. É o Rafa mandando olá. Aí, bom, depois agradeço a todos vocês. Então, sem vaidade, elogie a si mesmo. Há um motivo para você se orgulhar? Coloque isso para fora. Eu acho que é necessário, não espere elogio dos outros. Detalhe, algumas pessoas ficam na expectativa de que os outros elogiem. De novo, nós precisamos, sim, do autorreferencial. O referencial externo é interessante, mas ele é passageiro. Vou dar alguns exemplos, por exemplo, de atletas que foram assim, o ápice do atletismo, aí chegou a uma determinada faixa etária, pararam, abandonaram, se aposentaram, não tem mais os elogios, mas eles têm certeza de tudo aquilo que eles são e foram. É isso que mantém. Então, quando vocês perceberem, por exemplo, alguma coisa que vale a pena elogiar, elogie a si mesmo, quando perceber o mérito. E por último, há uma frase que eu gosto muito que diz mais ou menos o seguinte: a vida pode, infelizmente, jogar pedras no nosso caminho. Depende de nós o que fazer com ela. Autorreferencial, exatamente. O Rafa está colocando assim, o autorreferencial desceu aqui. Rafa, você tem toda a razão. Na realidade é um autorreferencial, sim, que nos faz, na realidade, nutrir e avançar a vida. Bom, a frase, eu me perdi um pouco, vou voltar, me desculpem. A vida pode, infelizmente, jogar pedras no nosso caminho. E depende de nós o que fazer com elas. Nós podemos fazer uma parede para nos insistular, né, uma fortificação, ou uma ponte que promova, na realidade, uma transposição e o nosso crescimento. Gente, quem gostou da live já sabe, compartilhe, curta a nossa página Harmonizando Relações, siga-nos no Face, nosso canal é Alexandre Marques, psicólogo sexólogo, no Face a nossa página é Harmonizando Relações, e no YouTube é Alexandre Marques, psicólogo sexólogo. Agora vamos aos agradecimentos. Kathleen, lá do Japão. Hugo, obrigado. Rafa, Carol, Cássia, Marcelo, Rafa de novo aqui, Rafa colocando a frase do autorreferenciamento. Maria, Nelly, Liz,
Daniela, Márcio, Aline, Laís, Cícero. Opa, hoje tem alguns homens aqui, que bom. Zeca, Soraya, gente, muitíssimo obrigado pela atenção. Até quarta-feira que vem na nossa próxima live. Aliás, não se esqueçam, nos comentários, o maior elogio que vocês podem me dar nos comentários é colocar sugestões de títulos para que a gente possa desenvolver outras lives. Muito obrigado e até quarta-feira que vem.